dois, três. Luz, câmera, ação. Gente, muito boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. O pessoal está ajustando o som, tentando entrar. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Se deu certo, cada um pegou sua anotação aí. Por enquanto, a professora vai desativar o som de vocês, para que todos possam ouvir com qualidade. E vai iniciar realizando um compartilhamento de tela. Ó. Por gentileza, vocês vão dizer para mim se vocês estão vendo o mesmo que eu. Estão conseguindo ver a mensagem? Ainda não? Às vezes demora um pouquinho. Ok. Então, a professora, mais uma vez, vai dizer para vocês guardarem no fundo do coração que essas frases, elas são escolhidas a dedo. Por quê? Porque ela fala muito da nossa aula. Porque para a gente ser feliz, não é ter uma vida perfeita. Ninguém tem uma vida perfeita. Se tiver, me avisa a receita, tá? Mas ninguém tem uma vida perfeita. Mas, sim, deixar de ser vítima dos problemas, porque todos nós temos problemas. E se tornar o autor da sua própria história. Você pode, sim, quando você acorda, às vezes está aquele friozinho, está chovendo, ou está sol, ou está calor. Não vamos ser felizes de acordo com o clima. Vamos escolher estar felizes. Por quê? Porque a gente merece. Eu sempre falo, nunca aceite coisas ruins para sua vida. Aceite sempre o melhor. Por falar em aceitar o melhor, vamos usar lá o nosso cérebro nesse momento para que nós possamos ativar o quê? O que nós aprendemos na aula passada. Sistema endócrino, ou seja, quando a professora estiver falando de endócrino, o que vocês se lembram? Rosângela, é com você, Ronaldinha. Já que... Dos hormônios, da tireoide. Ah, viu? Falou em endócrino, lembra de hormônio? Falou em endócrino, lembra de glândulas? Opa, então vamos ativar. Por quê? Porque na aula passada, a professora parou em um órgão chamado pâncreas. Ele o quê? Ele é uma glândula mista, ou seja, ele tem dupla função. Ele é anexo ao sistema digestório, mas ele também faz parte do sistema endócrino. E aí vamos ver o sistema reprodutor feminino e masculino. Oi, Diana, boa noite, seja bem-vinda. Está conseguindo ouvir a professora? Ok? A professora vai dar início falando do que, então? Do pâncreas. Ó, paramos aqui. Então, o pâncreas, ele produz um hormônio chamado insulina. A insulina, ela é para reduzir o quê? A quantidade de açúcar circulando no sangue. Quem toma insulina é quem tem uma doença chamada diabetes. Nós vamos voltar a falar desse hormônio quando nós estivermos falando da doença especificamente, lá no final do projeto de primeiros socorros, tá bom? E o pâncreas também produz um hormônio chamado glucagon. Ele aumenta o nível de açúcar no sangue, no caso de hipoglicemia. Vamos supor que a Karine sai de casa cedo e fala, vou bater perna hoje, professora, vou lá pro centro. Agora, por enquanto, não dá. Vai depois, tá? Vou andar um monte, só que esquece de comer. Aí começa a sentir tontura, mal-estar e pode vir a desmaiar. Hipoglicemia severa, ou seja, falta de combustível dentro do tanque, pode causar, sabe o quê? Convulsão. Como é que é isso? Na aula de convulsão a gente volta a falar por que o pâncreas libera isso. É para controlar para que nós não possamos passar mal. Então, pâncreas libera insulina, glucagon. Então, quem tem diabetes é quem tem ou produz o tipo 1 e o tipo 2. Ou o pâncreas não produz nada, que é o tipo 1, ou ele produz com preguiça, em baixa quantidade. Então, diabetes é uma alteração da glicose no sangue. É causada pela falta da produção ou mau aproveitamento dessa insulina. No tipo 2, não é só porque produz com preguiça, pode ser um mau funcionamento, tá bom? Por isso que, se você estiver anotando aí, para quem tem diabetes tipo 1, toma insulina. Para quem tem tipo 2, toma um medicamento bem conhecido, que é vendido pela farmácia, via farmácia popular, é a metilformina. Metilformina é o nome de um medicamento que é utilizado para quem tem diabetes tipo 2, ok? Ainda, nós temos uma glândula chamada glândula pineal. Ela fica lá, ó, no centro do nosso cérebro.
ela atua na produção de melatonina e na regulação dos ritmos biológicos. Temos também o timo. O timo, especificamente, talvez você até tenha dificuldade em saber onde ele se localiza. Vocês sabem qual que é o motivo? Porque o timo, ele é grande quando nós somos criança. Ele, dentro dele, produz o quê? Ele atua na produção dos linfócitos. Linfócitos é célula de defesa do organismo. Por isso que quando você é criança, seu timo é grandão. Na medida que vai entrando na fase da puberdade, o timo perde a função dele. Ele fica nessa região. É por isso que fala que criança tem que brincar com bichinho, na areia, tem que ter contato com bastante coisas diferentes, é para ajudar esse linfócito, ou seja, essa célula de defesa, para que senão a criança com qualquer coisinha ela fica doente, ok? Então também uma glândula. Nos rins, em cima dos nossos rins, tem um hormônio que ele chama renina. A renina, ela regula o quê? O cálcio. O cálcio, para aplicar, para entrar o cálcio dentro dos ossos, é a renina. Ela, ó, na glândula adrenal, em cima dos nossos rins. No estômago é liberado 2 tipos de hormônio, para que eles interferem na digestão dos alimentos. A secretina, o pâncreas, a colecistocilina, é a bile. Aí você fala, nossa, professora, como é que é? Eu quero apenas que vocês tenham conhecimento que em cada órgão do nosso corpo é liberado o quê? Um hormônio específico, ok? Mandei para vocês lá no grupo, para quem estiver curioso aí, depois dá uma olhadinha lá. Por que que é importante nós fazermos o quê? Nós mastigarmos bastante. Porque, olha como funciona. Dói o estômago, você sente fome. Ele manda um comando lá para o cérebro. O cérebro libera um hormônio. Esse hormônio, ele que comanda a nossa fome. Ele chama grelina. Por isso que à medida que a gente vai mastigando, vai liberando ele e dá saciedade. Quando nós mastigamos muito rápido, o que acaba acontecendo? A grelina, ela demora para ser liberada e enche o nosso estômago, depois fica aquela dor. Você fala, gente, parece que eu sou uma cobra que comia além do que devia. Então, isso é por causa do hormônio. Então, esse hormônio tem que ser mastigado até que essa resposta venha daqui, ó. Então, a fome começa no estômago, dá aquela sensação de vazio, começa a produção de grelina. A grelina avisa lá no cérebro, hipotálamo, que precisa comer. Aí o corpo começa, sabe, chega perto da comida, começa a boca a salivar, aquela coisa tipo, ai, que fome. Aí, quando a comida chega no estômago, você comeu, para de produzir a grelina e o que acaba acontecendo? Cada vez mais a pessoa vai fazendo o quê? Vai diminuindo, a comida chega lá e pronto, parou. O cérebro vai parar de dizer que você está com fome. Se ele não parar, você comeu muito rápido. Aí você vai se encher e vai passar mal. Opa! Então, o nosso comer interfere no nosso cérebro. Tem diferença do hormônio feminino e hormônio masculino? Sim, tem diferença. A mulher produz estrogênio e progesterona. Lá na aula 1, quando nós estávamos aqui no presencial ainda, a professora fez o quê? Deu um trabalho para vocês, o qual eu pedi para fazer sobre o quê? Os anticoncepcionais. Lembram que a gente fez uma atividade em sala de aula? Aqui, ó. Lá no começo, agora a gente está no final do projeto, falando do estrogênio e da progesterona. A maioria dos anticoncepcionais tem esses hormônios. Eles são responsáveis pela maturação de quem? Responsável pela maturação dos ovários. Vamos falar deles daqui a pouquinho. E ainda, nos testículos é a testosterona. Aí você vai dizer assim, professora, então o homem, é só o homem que produz testosterona? Não. Nós mulheres também produzimos testosterona. Porém, em uma quantidade, assim, muito menor. Se você entrar na menopausa e começar a descompensar essa produção de hormônio, vocês sabem o que vai acontecer? É onde a mulher começa a aparecer barba, começa a engrossar o bigode, fica com a voz grossa,
é quando a mulher, é quando o homem vai para a academia, começa a tomar alguns medicamentos, o qual interfere na produção de testosterona, a mulher diminui o seio e o homem aumenta. O homem fica com peitoral, mas não aumenta de uma forma bonita, aumenta de uma forma desproporcional. E a mulher fica reta. Você vê que alguns profissionais, para treinar, para melhorar o desempenho, usam hormônios à base de testosterona. Interfere em voz, cabelo. Aí você me pergunta assim, professora, e se uma criança ou uma mãe procurar uma farmácia e perguntar para nós assim, minha filha não está crescendo, você tem que encaminhar ele para que tipo de especialista? Se você está anotando, anota aí. O endocrinologista, é ele que cuida dos hormônios. Se a testosterona da criança não for liberada da forma correta, começa a interferir no crescimento ósseo dela. A criança fica pequenininha, fica naniquinha. Então, assim, os hormônios interferem no crescimento. Agora, vamos lá. Ovários. Nós, mulheres, dentro dos nossos ovários, nós produzimos hormônios, estrogênio e progesterona. O estrogênio, o que ele vai fazer? Ele vai estimular o desenvolvimento da parede do útero, ou seja, ele vai preparar a placenta para que seja fertilizado, ou seja, para que quando o óvulo se junte ao espermatozoide, comece a formar a placenta para que seja desenvolvido o feto. Quem faz isso é o estrogênio. E a progesterona, o que ela faz? Ela mantém o endométrio, ou seja, é a parede do útero. Ele ajuda a parede do útero a ficar pronta para que o feto possa desenvolver. E quando não acontece isso? É onde descama a parede e ocorre a menstruação. A menstruação nada mais é que o seu corpo, durante alguns dias, eles são preparados para que aconteça o quê? A fecundação. Não ocorreu. Mas uma coisa que eu vou falar hoje, diferente do que todo mundo pensa, que o espermatozoide entra por aqui e o óvulo vai aqui, eles se encontram aqui, vocês vão ver que na verdade não é aqui. Aqui é o útero. É o produto final, onde vai ficar e o bebê vai desenvolver. Mas na verdade é por aqui. Ok? Então, falamos um pouco dos hormônios. Agora a professora vai realizar o quê? A chamada. Vou aproveitar e só confirmando a presença de algumas pessoas que acabam entrando depois. Eu vi a Ashley por aí, a Denai eu vi que entrou, a Karine, a Luana, a Rosângela, vi também, eu vi, a Tayane, eu vi que entrou depois. Oi, Tayane, que bom que deu certo, viu? Seja bem-vinda. Viu, Dená, Karine, Luana também eu vi, tá tudo certinho. Maravilha. Então, até agora, a professora só fez uma finalização a respeito dos hormônios. Então, o que eu quero que fique bem claro a respeito dessa aula? Que os hormônios, eles que controlam o funcionamento de tudo. Desde o comer, ao evacuar, a fazer xixi, a produção de filhos, a doenças. E nós temos várias glândulas, as principais, a principal de todas, ela comanda grande parte, é a hipófise. Nós temos o quê? A tireoide, o pâncreas. Agora, existe aí, tem na apostila de vocês, a professora vai dar uma atividade depois para vocês a respeito dessas doenças. A professora hoje comentou um pouco a respeito da diabetes, o que é diabetes. Na aula passada, eu falei sobre o hipertiroidismo e hipotiroidismo. Falei sobre o bócio, que é a doença do papo grande, a professora falou na aula passada. Então, a dislipidemia e a síndrome do ovário policístico, vou pedir uma atividade para que vocês possam executar. Porque hoje nós vamos falar também do que é formado o sistema reprodutor feminino. Ou seja, eu tenho o meu corpo e eu preciso conhecer ele. Então, ele é composto pelos ovários, ou seja, nós temos 2 ovários, direito e esquerdo, o útero, as tubas uterinas, antigamente essas tubas eram chamadas de trompas de falópio, a vagina e a vulva. Agora, observe essa imagem, presta atenção que a professora vai falar agora. Olha só, diferente do que desde criança, às vezes nós aprendemos, mas não nos atentamos, a vagina não é a parte externa.
A vagina é na parte interna. Por quê? Porque tanto o sistema reprodutor feminino quanto masculino tem a parte externa e a parte interna. Guardem bem aí o que a professora vai falar. Olha só. Então, o nosso sistema genital feminino, ele tem funções. Qual que é a função principal? Produzir gameta. Gametas são os óvulos, tá? Qual que é a outra função? Receber o espermatozoide para que possa se continuar a multiplicação na face da Terra. E ainda, desenvolver e nutrir o embrião aqui dentro para que você possa dar origem a uma outra vida, né? Então, vamos lá. Agora que eu vi do que ele é composto, as funções dele, eu vou entender um a um. Primeiro, o que o ovário faz? Ovários são as glândulas femininas, produzidas pelas células reprodutoras do quê? Então, lá dentro tem o quê? Observe essa imagem. Óvulos. Lá dentro produz hormônios. São hormônios sexuais. Olha de onde que vem esses hormônios. Da hipófise, novamente a hipófise. E aí, vai desenvolver as características do sexo feminino e possui a função de regular a menstruação. Aí você começa aquela pergunta lá da aula 1 em anatomia. Ô, professora, e quem toma injeção de anticoncepcional e não menstrua? Porque você está explicando para nós que o ovário faz parte do corpo e que aqui vem um comando lá da hipófise produzindo hormônios femininos para que esses hormônios, através da hipófise, ele vem aqui esses hormônios, eu vou falar sobre eles daqui a pouco, desenvolvam essas características do sexo. Opa, peraí. Esse útero, aliás, esse órgão, o útero, ele tem 3 camadas. Perimétrio, miométrio e endométrio. Cada um é peri. Assim como tem a epiderme, o útero tem o perimétrio. É a parte que protege, a parte externa. Miométrio é a parte muscular. Então, é nessa parte que acontecem as contrações musculares. Lembra lá da aula sobre os tipos de músculo? Eu falei assim, nós vamos falar dos tipos de músculo, que no útero o músculo é liso. Ou seja, não é contração voluntária, é involuntária. É o cérebro que começa a dar contração para o bebê nascer. Não é você que fala assim, a Karine falou, professora, quando eu for mãe, eu vou falar assim, útero, contrai que o meu bebê vai nascer. Não. É o cérebro, é lá na hipófise que ela vai encaminhar um hormônio. Esse hormônio, qual que é o nome dele? Vocês lembram? Lembra que eu falei da aula passada sobre a oxitocina? Então, tem que vir lá a oxitocina e a prolactina. A prolactina é para descer o leite. Oxitocina para ter a contração do útero. Então, a mulher tem a contração, o bebê nasce e o leite desce. E se a mulher não tem essa contração? O bebê não vai nascer. É aonde a mulher é internada para que lá no hospital o médico passe esse hormônio na veia para estimular o bebê a nascer. Senão o bebê morre, passa da hora. Tá bom? Endométrio é a camada de dentro do útero. Ô, professora. Oi, Tayane. Aqui, e quando a mulher dá de mamar e ela demora para menstruar? Então, quando a mulher está em fase de amamentação, tem que ter um acompanhamento da ginecologista, porque até o anticoncepcional que ela vai tomar não pode ter a mesma quantidade de hormônio que naturalmente ela tomaria. Tanto que a ginecologista sempre passa orientação, e aí eles vão cair lá na farmácia. Vai cair lá em vocês. Por isso que na aula uma professora sempre fala, leia sobre os anticoncepcionais. Porque tem anticoncepcional que não precisa de receita. Entendeu? Aí você fala assim, poxa, como é que funciona? É o médico que vai determinar qual é o tipo de anticoncepcional que a mulher deve tomar para que não interfira na amamentação, porque o bebê vai receber esse leite. E esse leite é importante que vá para o hormônio. Tá bom? E no período de amamentação é onde tem que mais tomar cuidado, que é onde mais acontece a próxima gravidez. Uma gravidez assim, não planejada. Por quê? Naquele momento ali o teu hormônio, o teu corpo está voltando, porque o útero abriu, porque o bebê ficou em 40 semanas. Depois ele está em processo de fechar. Então, nesse momento, se não cuidar, engravida de novo. Tem que usar o anticoncepcional específico e tem que usar outro método contraceptivo. Como assim? Ou associar o anticoncepcional à camisinha, ou o coito interrompido.
aí é você e o companheiro, você vai passar essa informação para o cliente que vai escolher qual que é o método que se utiliza, tá bom? Continuando lá, então, ó, as tubas são tubos musculares. As tubas uterinas aqui, ó, o que elas fazem? É elas que transportam o óvulo, olha só. Ela transporta o óvulo e chegar no útero. Porque aqui, ó, o espermatozoide, ele vem e detalhe. Olha que você tiver oportunidade, vocês têm um vídeo sobre isso. Eu posso encaminhar no grupo para vocês. O espermatozoide, ele corre, como se ele sentisse o cheiro. Ele vem numa briga, vem milhões aqui, mas às vezes apenas um consegue. Ele vem até aqui, ó. Aqui ocorre a fecundação e as trompas encaminham de levar. Quando está retornando aqui, ó, observe aqui que a professora está mostrando, e não consegue voltar, o bebê começa a desenvolver aqui. Aí dá algo chamado, uma doença, não, uma patologia, né? Gravidez ectópica. Quer dizer que o bebê, chega uma hora e vai desenvolver aqui, mas não vai à frente essa gestação. Perde o bebê. É raro. Eu não vou saber dizer para vocês com precisão se tem o caso que alguém tenha conseguido sobreviver aqui. Por quê? Porque aqui é um músculo, então ele abre. Aqui não. Ok? Então, a função das tubas uterinas é transportar esse óvulo lá para o útero. E os ovários? Os ovários é onde ficam os óvulozinhos lá, que é onde vem o estrogênio, progesterona, e na porção que as células fazem o quê? Os ovócitos. Nós, mulheres, quando nós nascemos, nós já nascemos com óvulos, certo? E através dos hormônios, eles vão se amadurecendo, um a cada mês, para dar origem a uma nova criança. Isso é a mulher, sexo feminino. Agora, o homem masculino, ele não nasce com os espermatozoides. Eles começam a produzir espermatozoide a partir do momento que começa o processo de ejaculação. Isso acontece entre 12 e 13 anos. Por isso que o homem, ele pode engravidar a mulher a partir dos 12, 13 anos, que é onde o espermatozoide começa a ser produzido. E a mulher começa a menstruar. Ela já nasceu com o óvulozinho e mês a mês ela vai perdendo. Por isso que um homem de 60, 70 anos pode engravidar uma mulher. Mas uma mulher de 60, 70 anos, raramente ela vai poder ser mãe. É por esse motivo. O homem começa a produzir e vai pela vida toda. A mulher, ela já nasce com o óvulo e ela vai fazendo o quê? Ela vai perdendo a cada mês. Por isso que ela entra na menopausa, quando ela não produz mais esses óvulos. Ok? Anotaram aí? Porque agora, então, eu falei da parte interna. Útero, tuba, os óvulos que são aqui dentro da onde? Como é que chama isso aqui? Como eu falei, trompas de falópio, tuba uterina. Isso é um nome antigo. Agora, tuba uterina quer dizer que é algo mais novo. Aqui é a vagina. Então, a parte de fora, onde tem pequenos lábios, grandes lábios, é a vulva. Então, aqui não é a vagina, aqui é a vulva. A vulva ela é constituída pelos pequenos lábios, grandes lábios, clitóris, é a parte externa, ok? Então, essa parte externa é chamada de vulva. A vagina, necessariamente, é um canal, depois que passa por esse orifício. A mulher tem dois orifícios, um orifício acima e abaixo. Aqui é para sair o xixi. A mulher tem dois, o homem é um só. Por onde ele mantém relação sexual, é o mesmo local aonde sai a urina. A mulher não. Esse primeiro orifício sai a urina. Essa parte de baixo é onde se mantém relação sexual, tá? Após essa entrada, aí sim, nós temos quem? A vagina. Ficou bem claro agora? Conhecemos bacana o nosso corpo? Então, se nós conhecemos, agora vamos entender o corpo masculino. Do que é composto o sistema reprodutor masculino? Ó, testículo, epidídimo, glândula bulbo-uretral, a próstata. A mulher não tem próstata, tá? Quem tem próstata é o homem. O homem tem câncer de próstata. A mulher tem o útero. Então, olha só. O sistema reprodutor masculino, ele também tem órgão interno, órgão externo.
Os órgãos internos é as gônadas, é como eu comentei com vocês, é os testículos, ok? O epidídimo são canais e ductos diferentes, e chama deferente e eferente. As glândulas anexas é as seminais e a próstata. E aí, aqui o que está externo? É o pênis e o escroto. Aí você fala, como é que funciona? Então, lá dentro do testículo, a mulher é aonde? É no ovário. O homem é no testículo. Lá ele produz o quê? Espermatozoide. E por causa de quem? Testosterona. É a testosterona, que é o hormônio masculino, que eu falei para vocês que nós produzimos em baixa quantidade. Ok? Então, esses órgãos internos, ou seja, o testículo, ele vai fazer a produção desse espermatozoide. Quem vai ajudar ele? Através do epidídimo. O que é esse epidídimo? É uma estrutura que tem ali, uma estrutura tubular, que ele tem a função de armazenar aqui, ó. Então, as pessoas acham que é aqui, ó, que fica. O espermatozoide, ele fica aqui, ó, no epidídimo. Acima, entendeu? É ali que fica armazenado o espermatozoide. Quando há uma ejaculação, então, vem aqui, ele sobe. Olha o percurso que ele faz, para depois vir aqui e sair. Então, o que eu quero dizer com isso, para que vocês entendam? A vesícula seminal é uma glândula. Olá, vamos falar em glândula de novo. Ela tem que vir, tanto que muitas meninas, às vezes, não têm uma boa orientação, acham que assim, antes do homem ejacular, vem um líquido, é o líquido seminal, tá? Esse líquido não engravida, engravida sim. Pouca quantidade de espermatozoide tem ali, por quê? Porque aqui eu não falei que o xixi e o espermatozoide passa pelo mesmo caminho, não falei para vocês? Só que o que acaba acontecendo? Se aqui está a bexiga, aqui está a próstata. Ó, o espermatozoide sai daqui, passa aqui. Quem passa aqui também? Quem está acima da próstata? A bexiga. A urina é ácida. Se não vir esse líquido seminal limpando esse canal, o espermatozoide iria morrer. Então, esse líquido, ele é um líquido que ele vai na frente para quê? Para limpar, para que o espermatozoide venha. A próstata é uma glândula que ela produz um líquido que faz o quê? Ele é situado aqui, ó, abaixo da bexiga. Se o homem está com câncer de próstata, o que acaba acontecendo aqui, ó? Olha só, Ashley, a próstata começa a aumentar o tamanho. Então, se a pessoa começa a ir muitas vezes ao banheiro para fazer xixi, e ele passou, principalmente depois dos 45 anos, é para se dar fazer uma atenção. Porque existe um exame de toque. Eu não quero fazer, o teu cliente acha que é muito preconceituoso fazer o toque. Existe um exame, que é o PSA, é um exame hormonal. A partir do momento que o PSA deu alterado, aí, às vezes ele está em dúvida. Será que eu posso estar? Pode. À noite, muita mulher tem bexiga pequena, homem tem bexiga grande. Então, se ele começou, um dos sinais, começou a fazer xixi muitas vezes à noite, a próstata aumenta, pressiona a bexiga e ele faz muito xixi. O que mais que eu preciso saber a respeito, professora? É importante que você saiba que essa glândula, ela produz esse líquido, que faz o quê? Passa pela uretra. Também auxiliando no quê? Para que o espermatozoide, que é a célula sexual masculina, venha como? Ela vai se misturar no meio desse líquido, que é a vesícula seminal. 10% do que tem ali é espermatozoide, 90% é secreção. Ou seja, na ejaculação, dá o quê? 3, 4 ml, é pouquinho. Só que lá dentro tem cerca de 350 milhões. Aí a Karine falou, professora, tudo isso em poucos ml? Sim, Ashley. Poucos ml vem muito. Aí o que isso quer dizer? Para engravidar basta apenas um. Então, quem faz o método contraceptivo, essa é a orientação que você vai dar para o teu cliente. Se a pessoa, viu, Luana, anota aí. Se a pessoa utilizar o método do coito interrompido, ela vai fazer o quê? Ela corre o risco de escapar um pouquinho de líquido seminal e acontecer o quê?
a gravidez. Só por curiosidade, a curiosidade que eu trouxe da aula para que vocês possam saber, após o sexo, o espermatozoide pode permanecer vivo dentro da mulher por até 48 horas. Uau! Como assim? Pode. Então, uma mulher que é violentada, uma mulher que passou por um abuso sexual, num prazo de 48 horas, se ela for lá denunciar, ainda se encontra espermatozoide vivo. Por isso que eles encaminham a pessoa para o IML para poder coletar, entendeu? Tá? Porque através dessa coleta é que consegue identificar quem é a pessoa que violentou através do teste de DNA. Pessoal, a professora fez a chamada, estou entregando aqui para a Érica, obrigado, Érica. E vou falar para vocês a respeito do quê? DST. DST são doenças sexualmente transmissíveis. Isso é a terminologia que se usava antes. Hoje é IST, são infecções sexualmente transmissíveis. Essas infecções, algumas delas, são pegas através do sexo sem o uso do preservativo. O que isso quer dizer? Manteve relação sem o uso do preservativo, vai dizer assim, eu vou correr e vou coletar um exame de sangue. Não resolve, tá? Tem vírus e tem bactéria que passa por um processo chamado janela imunológica. Ou seja, após a contaminação, a pessoa faz o quê? Demora até 3 meses, às vezes, para sair o resultado daquele exame. Dá negativo, dá negativo. Depois já quando uma pessoa faz e dá positivo. Quais são essas ISTs? Se você pegar aqui na sua apostila, está citando algumas delas. Se você estudar, são diversas, porque, inclusive, o que essas ISTs causam? Elas podem causar coceira, corrimento, verruga, enfim, pode causar uma série de sinais e sintomas. O que a professora gostaria que você se atentasse? Tem um vírus chamado HPV. O HPV é um vírus que pode causar câncer de colo uterino. Você reforçar para o seu cliente a importância da coleta do preventivo para evitar o câncer de colo uterino. Como? Quando coleta, o médico consegue visualizar, porque câncer, principalmente de colo uterino, não dá dor. Quando dá, já espalhou por tudo. E a pessoa pode ter aquela doença dentro do corpo dela por anos e ela não saber que ela tem. Olha que interessante, né? Então, está no calendário de saúde para que seja vacinado meninas e meninos após os 12 anos. Então, quem tem filho, mantém o calendário de vacinação em ordem. Não é porque a menina vai manter relação sexual, é para prevenir que se ela for manter, não causar nela o quê? Doença. Endometriose, o que é isso? Endometriose é como eu comentei com vocês, ó, dentro do útero normal, endométrio dentro, a parte do meio é miométrio. Então, lá dentro do útero, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar todo contaminado. Como assim, professora? Esse órgão, ele é responsável, o que acontece ali dentro? A menstruação. Muita cólica menstrual, dor na relação sexual, dor pélvica, enfim, sangramento, dificuldade de engravidar, tudo isso a endometriose causa. A partir da próxima aula, a professora vai finalizar falando do quê? Da infertilidade e de algumas doenças. Nós vamos fazer o fechamento dessas doenças e vamos... agora